Fui tentar fazer ainda agora, quase não deu certo, mas vou tentar aqui novamente. Vamos lá. Glória a Deus. Enquanto acho que vai atualizando alguma coisa aqui, eu não compreendo muito bem como que mexe nas redes sociais. Mas como o tempo é curto, é escasso, então nós devemos estar anunciando. Como diz o apóstolo Paulo, em tempo e fora de tempo. Ainda mais hoje, que o tempo acabou. Aleluia, glória a Deus. E como o objetivo é nos preparar para a vinda do Messias, é nos colocar em integridade naquele grande dia, então nós temos que trabalhar para o Senhor em alto nível. Nós temos que correr contra o tempo. Aleluia. Hoje era o dia de eu ir evangelizar lá na feira, mas tá chovendo, amanheceu chovendo, então resolvi vir para cá. Aleluia. Para não ficar em branco. Glória a Deus. Nesse trabalho pela manhã. Então, a nossa jornada aqui é, como sempre, alertando que o juízo está vindo. Nós estamos anunciando que se cumpriu em nosso tempo o anúncio da vinda do Messias. E aí muitos vão dizer assim, mas sempre anunciaram a vinda do Messias. Mas o que você não sabe é que é um anúncio profético. E é que é o anúncio final. Mateus 25:6, eu vou sempre falar desse versículo, que é um dos versículos base para esse ministério, um dos versículos chave desse ministério. Ele diz, o noivo vem aí. Quem pode dizer o noivo vem aí sem ele ter visto o noivo vindo? Aleluia. Então, o noivo vem aí. É aquele anúncio ali que nós estamos falando. É um anúncio que está gritando, está clamando em alta voz. Um anúncio muito alto. Um grito muito alto. Um grito em alto nível dizendo que o noivo vem aí. E ele diz, saiam ao encontro do noivo. Em outro momento nós vamos falar só sobre esse trechinho. Saiam ao encontro do noivo. Não vamos tocar nesse assunto hoje. Aleluia. Mas nós estamos falando do anúncio da vinda do Messias. Isso significa o quê? Quando se fala no anúncio da vinda do Messias, que é uma profecia que está se cumprindo em nosso tempo, todo mundo fica alegre. Ei, glória a Deus. Uns vai ficar alegre dizendo, agora eu vou para o céu. E outros vão ficar tristes. E cristão. Sabe por quê? Porque ele diz, agora que eu comecei a ficar bem na terra, e Jesus está vindo. Ah, não, é brincadeira. Quando eu estava com as vacas magras, vivendo uma vida terrível, ele não vinha por quê? Agora que ele vai vir, que eu estou no bem bom, agora que eu comecei a me empinar na vida, povo abençoado, eu já ouvi histórias parecidas com essa de pessoas quando eu estava evangelizando na rua. Isso me impactou tanto. Isso demonstra que o juízo tem que vir. Isso demonstra que de fato o tempo do juízo chegou. Isso demonstra de fato que ele vai julgar eles. Ele vai julgar por causa da idolatria. Aleluia. Então, povo abençoado, a ira de Deus está vindo. O juízo está vindo. O Senhor nos comissionou para alertar nesse estado, no estado do Tocantins, cidade de Araguaína. E você que é um pastor, que é um evangelista, que é uma ovelha, seja lá da onde você for, você, a partir de agora, tem essa convocação. A partir de agora. Você que nunca ouviu nada sobre esse ministério, sobre o ministério da preparação para a vinda do Messias, sobre o ministério que anuncia
a vinda do Messias? Um mistério que anuncia que o juízo de Deus está vindo e que é inacreditável, que é insuportável e que ninguém vai suportar. Então, você que não sabia que havia um chamado aqui, você que não sabia que havia esse anúncio aqui, você agora está incumbido, porque a partir do momento que você ouve sobre o anúncio e você tem uma compreensão, o Senhor te dá uma compreensão, então você tem responsabilidades. Você tem responsabilidades. Aleluia. Mas esse é um povo que está totalmente dormindo, como está descrito em Mateus 25, 6. 5. Totalmente dormindo. É um povo que vive no entretenimento, nas diversões. É um povo que está correndo atrás das coisas desse mundo. É um povo que não teme a Deus. É um povo totalmente desfocado de Deus. A igreja virou um ambiente social, um local de encontro. E ele está vindo julgar. Ele está vindo julgar as intenções do teu coração. O que é que você está fazendo na igreja? Aleluia. Você está indo para a igreja para construir a tua salvação? Quais são as intenções do teu coração? Aleluia. Então, povo abençoado, essa é uma geração que acha que é uma geração que não teme, é uma geração que não está acreditando que o juízo está vindo, assim como o genro de Ló. É uma geração assim como de Eva e Adão, que não acreditou que a morte vinha. O orgulho entrou, a desobediência entrou, a rebelião entrou, a vontade própria maligna entrou da carne. Então, povo abençoado, essa é uma hora muito crítica na terra. Muito crítica, muito crítica. Aleluia. Então nós vamos ler alguns versículos hoje para a gente dar uma viajada nas Escrituras para trazer uma compreensão mais profunda sobre a questão da vinda do juízo de Deus à terra e a preparação para a vinda do Messias. Aleluia. Eu vou começar lendo em Mateus 8. Mateus 8. Abra suas Bíblias, se os amados quiserem acompanhar, em Mateus 8, verso 29. Mateus 8, 29. Glória a Deus. 28. Diz assim: Quando ele chegou ao outro lado da província dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados, saindo de dentre os sepulcros, eram tão agressivos que ninguém poderia passar por aquele caminho. De repente gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Aleluia! Que impactante, povo abençoado. Que impactante palavra. Você sabe por quê? Número 1, os demônios conhecem o Senhor e a igreja de hoje não conhece. Um dos quesitos principais, olha bem para mim, um dos quesitos principais para você conhecer o Senhor é você saber que Ele julga o pecado. Então a demonstração do descanso, do conforto, a demonstração da falta de temor de Deus é uma demonstração de que você não conhece a Deus. E quem já leu em 1 João sabe que somente aqueles que conhecem a Deus, somente eles são chamados filhos de Deus. Aleluia. Então os demônios entendem muito bem que há um juízo vindo. Eles sabem que há um juízo vindo. Mas a igreja de hoje? Não. Se tem uma época em que a igreja descansou, a igreja entrou
no seu casulo. A igreja esqueceu que Deus julga o pecado. A igreja não sabe mais nem o que é pecado. A gente está gritando na rua e diz: arrependa-se, que o tempo acabou e o Messias está vindo e ele vem para julgar o pecado. Sabe o que as pessoas falam? Arrepender do quê, pastor? Arrepender do quê, pastor? Aleluia. Isso é impactante, povo abençoado, porque ninguém sabe mais o que é pecado. Isso te mostra que em Mateus 25:5, quando a igreja dormiu, o Espírito saiu da casa. Aleluia? Então a sensibilidade ao erro foi perdida. Se tornou o quê? Uma pessoa totalmente morta. Sem o Espírito não há vida. E quando você está dormindo, você sabe o que está fazendo? É por isso que ele tem que gritar em alta voz na hora da meia-noite, dizendo: o tempo acabou. O Messias está vindo. Se prepare. Mas se prepare bem. Porque o nível do arrebatamento é muito alto. É altíssimo, povo abençoado. Essa é uma realidade. Para mim e para você, é para qualquer ser humano em cima dessa terra. O nível do arrebatamento é altíssimo. É muito alto. Se nós não se arrepender em alto nível e se separar do pecado, não tem chance. Esquece. Aleluia. Tem que haver renúncia. Você tem que ter uma consciência de pecado, ou seja, as palavras do Senhor têm que começar a trazer vida de volta para você. Porque você está morto. Aleluia. Então, a igreja de hoje não entende que um juiz está vindo. E o que é mais impressionante é que é para o nosso tempo. Isso é que é impressionante. Isso é impactante, povo abençoado. Isso é impactante. O mensageiro profetizou no dia 1º de dezembro de 2015, o coronavírus, profetizou o coronavírus e ele chegou. É uma pequena amostra do que nós vamos ver, se não se arrepender em alto nível aqui, lá dentro da tribulação. É uma pequena amostra. O Zika vírus no Brasil. Quem do Brasil não conhece o Zika vírus? Há consequências do Zika vírus até hoje, que vão ser levadas há anos e anos. Aleluia. Então, povo abençoado, o que é impactante também nessa escritura é que ele diz da seguinte maneira: o que temos nós contigo, filho de Deus? É impressionante como eles reconheceram que Jesus é o Filho de Deus. Tu és o Santo, o Filho de Deus, mas os seres humanos não se dirigem a Ele como Filho de Deus. Porque se você fosse um cristão genuíno, você ia compreender que ele falou assim, ele falou da seguinte maneira: tu és o Santo de Deus. Então provavelmente você iria querer ser santo também. Aleluia. Porque você é um cristão. Você queria estar andando em santidade. Isso não é impressionante, povo abençoado? Que para uma teologia maligna que entrou em cena hoje, que nós vamos falar dela já já, que entrou em cena hoje, a primeira coisa que ela veio combater, vou dizer para vocês, impactante, ela veio tirar a santidade da igreja. Porque existe um versículo na Bíblia que diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então qual é o objetivo do maligno? Tirar a santidade da igreja.
E sabe o que a maioria dos cristãos fala para mim? Santo só Deus. E eu vejo aqui em Mateus 25:5 as 5 prudentes entrando. Isso significa que elas eram santas. Elas eram santas. Quer dizer que santo é só Deus? É isso que a igreja de hoje... Não, o homem não consegue ser santo. Outros dizem assim, ninguém vai ser salvo. O diabo trouxe em alto nível uma teologia satânica para fazer você acreditar nele e inculcou na tua cabeça. Aleluia. Vamos ver Mateus 25, verso 41. Ele diz assim, então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda, malditos, aparta-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o diabo, os demônios sabem. Eles sabem que tem um juízo que estão vindo. Ele sabe. Aqui está a confirmação de que há um fogo eterno preparado para eles. Mas o que você não sabe, e nós vamos falar agora, é que Deus veio com uma miríades, com milhares de instrução para te tirar dessa situação. Qual é essa situação? Vou falar para você agora. Ele diz assim, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos. Ele quer te tirar dessa maldição aqui. É dessa aqui que ele quer te tirar. Aí você vai ficar, não, eu não estou aí. Então vamos ler. Vamos continuar lendo. Então você vai entender. Quando você diz que não está, você pega a Bíblia e rasga. Quando você diz que não está debaixo de maldição. Se você ainda não conheceu esse santo ministério, ainda que esteja dentro desse santo ministério, mas você está carregado de desobediência, de apostasia, de rebelião, você está debaixo de maldição. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que você esteja ouvindo o grito da meia-noite, ouvindo a voz de Deus no horário da meia-noite, ou você esqueceu que são 5 tolas que houve também. Aleluia. Então vamos lá. Vamos entender por que você tem que fugir dessa maldição. Como que eu faço para fugir dessa maldição? Aleluia. Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas capítulo 1, verso 8. Vamos lá, povo abençoado. Eu vou ser bem breve. Vou tentar ser bem breve. Aleluia. Gálatas capítulo 1, verso 8. Diz assim, contudo, olha só, olha bem o que eu vou falar para vocês. Ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja considerado maldito. Eu queria fazer uma pequena pergunta e gostaria que teu coração te respondesse. Você tem certeza que você está vivendo o evangelho que Paulo pregou? Você tem certeza disso? Aleluia. Então, se você não tem certeza e você tem dúvida, esteja certo. O evangelho em que você está vivendo é um evangelho maldito. O evangelho que você está vivendo, você não está compreendendo. Ela dormiu. A luz se apagou. E que tipo de luz que a igreja está emitindo hoje? É o que eu escuto por aí. Pastor ladrão. É as palavras que eu escuto. Mas lembre-se que todos aqueles que falam esse tipo de coisa
eles podem estar falando, seja lá com quem for. Tem consequência. Ainda que o peão esteja errado, ainda que o pastor esteja errado, tem consequências. É por isso que ele diz, tema a Deus. Então, você vê que a luz que a igreja está emitindo é essa. Falsas profecias, aborto na igreja, pastor acobertando aborto, prostituição na igreja, adultério na igreja. Essa é a luz que a igreja está emitindo no horário da meia-noite? Aleluia! Então você começa a entender as mini saias na igreja, as saias justas, a saia apertada na igreja. Quer dizer, você se vestiu para Cristo? Você chegou lá com a saia bem apertadinha, decotando, mostrando teu corpo e falou assim, aqui, Senhor, do jeito que o Senhor deseja. Foi assim que você falou quando chegou diante de Deus? Porque se você de fato entendesse que Deus estava ali, você não se vestia assim. Você não se vestia assim. Se de fato você entendesse que Deus está ali, você não era arrogante, não era prepotente, não era orgulhoso. Porque você não sabe, mas Deus é humilde. Esse foi um pecado que derrubou Lúcifer do céu. E é um pecado que a igreja de hoje está até por aqui. Arrogância, na prepotência. A igreja se tornou alto nível. Aleluia. Então nós vemos que há um evangelho aqui de um povo que está debaixo de maldição. O evangelho do sono, o evangelho da morte. Então quem é que está lá na igreja pregando esse evangelho? Quem? Quem? O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias viria um espírito. O Senhor Jesus, cuidado. Ele falou, cuidado para que ninguém vos engane. E você sabe o que a maioria de vocês pensa? Vocês pensam assim, igual eu pensava. Vocês pensam assim, mas esse pastor é do ministério santo do Senhor. Ele diz que o ministério dele é santo. Do profeta que grita, que soa a trombeta, que Deus fala na voz dele. Isso não me parece muito quando Paulo diz, nem mesmo um anjo que vem do céu e anunciar outro evangelho. Aí você pensa assim, e se for o teu que está errado? Muita gente fala, meu filho mais velho chegava em mim e falou assim, e pai, e se for o senhor que está errado? Se o senhor estiver errado, como é que fica a sua situação? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então as escrituras, elas são enfáticas em explicar. Ela te dá uma clareza, ela abre um campo de visão. Deus, ele quer te tirar debaixo da maldição. Ele quer te tirar debaixo da maldição. Ele está falando assim, eu já fui maldito por você. Aleluia. Então, povo abençoado. Vamos ver o verso 10. Vamos ver o verso 10 de Gálatas. Vê o que ele diz no verso 10. E ele diz, não no 9. Conforme vos já revelei antes, declaro mais uma vez que qualquer pessoa que pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Seja maldito. Enquanto muitos dos evangélicos, nós mesmos, falamos que há uma abominação, uma maldição no homossexualismo e não compreendemos que nós todos, a igreja caída, está debaixo de maldição. Está no mesmo nível. É por isso que ele disse, apartai-vos de mim, malditos. Aleluia. Veja o que ele diz no verso 10. Nós vamos descobrir aqui no verso 10 que tipo de evangelho aquele povo estava correndo tão depressa. Por que a velocidade deles foi tão grande em correr para esse evangelho? Por quê? Você vai entender por quê. Ele diz, porventura procuro eu agora o louvor de homens?
Estou eu tentando ser apenas agradável a pessoas ou ainda que eu estivesse não seria servo de Deus? Então esse novo evangelho é um evangelho muito bom. É um evangelho louvável, onde você louva e adora, você coloca, exalta o homem. É um evangelho doce, é o evangelho da carne. É o evangelho do bate no ombro, tá tudo bem, Deus vai te abençoar. É o evangelho da carne assada no final de semana. É o evangelho de que você faz do jeito que você achar, porque Deus quer te ver, é você feliz do jeito que você é. Por que vocês acham que muitas pessoas estão dentro da igreja? Porque se você for peneirar a igreja, fazer uma peneira, não sai um, não passa não. Por quê? Por quê? Porque eles amam esse evangelho. Aleluia. Então nós vemos aqui um evangelho de homens que busca agradar homens, homens que busca não que não seja, como o próprio apóstolo fala, errado agradar as pessoas. Não que não seja errado. Mas número um, a Deus. Você acha mesmo que esse evangelho de amigagem, bate no ombro, dá um abracinho, como é que você tá? Tá bom? Oh, glória, Deus abençoe. Você acha que esse evangelho repreende o pecado? Você acha que esse evangelho fez o que Paulo fez em alto nível aqui, quando repreendeu eles? Você acha mesmo isso? Então vamos lá. Vamos ler outro versículo. Você vai entender que nesse horário a igreja está morta. A igreja entrou em um outro evangelho. A igreja conheceu um novo Espírito, um novo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui Mateus 25, Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13. Nós sabemos que no somo do Mateus 25, 5, que toda, frisa bem a palavra toda, a igreja dormiu, é um evangelho. Agora eu tenho uma mensagem muito importante para você que é pentecostal. Para você que é da igreja pentecostal. Uma mensagem impactante no teu coração. Dentro da mensagem. Você já imaginou que você rodopia, você fala em línguas, você sapateia, você ora em posição de mão, você faz, você grita, você pula, você sacode. Agora imagina comigo. Mas a igreja está dormindo. A igreja está dormindo. Eu tenho uma notícia boa para você. Você sabe qual é a notícia boa? Vou trazer a ruim. A pergunta é, em que espírito você está fazendo isso, se o Senhor não está na casa? Número 1. E número 2, eu vou te falar uma coisa boa para ti. Foi justamente essa igreja que Deus veio acordar. Porque essa é a igreja do óleo. Essa é a igreja que saiu com a candeia. Essa é a igreja que saiu para iluminar o mundo. Essa é a igreja que saiu para se encontrar com o noivo. Foi essa a igreja. Isso é impactante. Então isso significa o quê, pastor? Que fora dessa igreja não tem igreja. E vocês demonstram que crê no Espírito Santo por causa dessas manifestações. Só por causa delas. Porque ao contrário da igreja lá fora que chacoteia, fala mal, que para Deus não é nem considerado igreja. Fala mal, rebenta com os pentecostais. Então veja só, por quê? Porque você está na carne, você está vivendo na carne, você está falando na carne, mas na carne você diz para eles, para todos aqueles que chacoteiam, todos aqueles que você diz para eles, eu creio no Espírito Santo. Então é você que o Senhor veio acordar. É você que o grito da meia-noite está chamando.
É você que crê no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, isso é impactante. Deus veio te acordar. Deus veio te despertar. Tu que crê no Espírito Santo, demonstra através das tuas atitudes. Mesmo sem o Espírito estar na casa, você manifesta através de você mesmo que você crê nele. Porque a verdadeira manifestação de que a gente crê em alguém ou alguma coisa é através do nosso comportamento. Aleluia. Mas todos nós sabemos que nós estamos sufocados, estamos mortos. Vamos ver Mateus 13. Mateus 13, 25. Diz assim: Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Que coisa impactante, povo abençoado. Então quer dizer que há uma semente maligna no meio do joio. O que eu quero dizer para vocês é isso aqui. Analisa bem. É outro evangelho. Essa semente é outro evangelho. O maligno semeou a semente dele nesses últimos dias porque a igreja dormiu. A igreja não estava de guarda. O que eu e você que está ouvindo essa mensagem agora, devemos estar de pé, sendo o vigilante da torre e anunciando para todos, avisando. O Messias está vindo e ele vem para julgar. Ele está vindo para destruir tudo. Então é hora de você se preparar. Porque está bem aqui no meio da mão do vigia a vida da cidade todinha. Estava bem aqui na mão de Noé a vida daquela geração todinha. Estava aqui na mão de Ló a vida daquela geração todinha. Estava aqui na mão do vigia. O vigia enxerga de longe. Ele fica em uma torre bem alta para quando a guerra vir, ele veja de longe a poeira subindo já. E o mensageiro de Deus falou, a poeira já está subindo. Tem vindo alguém aí, vir nos destruir. Mas o mensageiro de Deus, que foi enviado para estar conosco aqui, nos alertando que o Messias está vindo para guerrear, ele trouxe o acordo de paz. Ele disse, olha bem para cá, se você assinar o acordo de paz comigo, que é com o Senhor, é claro, eu não vou te destruir. Você não tem outra opção. Você não tem outra opção. Não, mas eu tenho um livre-arbítrio. O livre-arbítrio vai te levar para o inferno. Você não tem outra opção. Você não tem outra opção. Você não tem outra opção. Se você ficasse meia hora no inferno e voltasse aqui, isso seria bom. Porque agora você estava falando assim, pastor, faz a oração de confissão para mim que eu quero repetir, quero receber Jesus agora. Mas você não conhece o inferno. Você não crê. Você não crê. Porque conhecer é crer. Você não crê que vai queimar. Você crê num Jesus bonzinho. É esse Jesus bonzinho que está levando esta geração para o inferno. É ele. O Jesus bonzinho, o Jesus que acoita o pecado na igreja, o Jesus que acoita as mini-saias, o Jesus que acoita o adultério no púlpito, o Jesus que acoita o pecado sexual, a roubalheira na igreja. É esse Jesus que você crê. O bonzinho, Deus é amor. Ele ama todo tempo ele nos ama. Aleluia. Então você vai entender que ela dormiu. A igreja dormiu no horário da meia-noite. Então o maligno veio e semeou sua semente. O maligno pregou um evangelho. E ele tem os seus discípulos. Você não acha estranho
Nesses últimos tempos, apareceu uma faculdade que ensina teologia. Aí todo mundo, pastor, aí tu já está exagerando. Mas cadê os crentes que criam no Espírito Santo e sabia que ele ia os instruir em que caminho deve andar? E agora você vai ser instruído por um pornográfico, pelo um falso pastor, pelo mentiroso que estudou aí, porque é teórico, agora ele tem que ensinar. E aí? Você já viu alguma faculdade, alguém te ensinar que você tem que rodopiar, falar em língua, pular, tirar salto? Aquelas coisas que a igreja faz. Aleluia. Não que as línguas não existem, eu não estou falando isso. Mas como eu falei para vocês, nós estamos em um tempo em que a carne tomou de conta. Ou seja, outro espírito entrou na casa. Mas essas pessoas continuam demonstrando que ainda crê no Espírito Santo. Mesmo se enganando. Aleluia. Se enganando de que forma? Achando que estão vivendo na atuação do Espírito Santo. Glória a Deus. Então você vê que o inimigo entrou na casa e semeou um evangelho. Um evangelho de que diz assim, não no conjunto do pretérito, do advérbio, distorce, tosse, retosse, quebra, tira o versículo e diz, você pode andar seminua. E aí a carne, então isso era no original hebraico, estava assim? A carne se alegra, pula lá em cima, tira salto para trás. Igual o movimento que conheceu o nome. Uma hora dessa eu vou vir aqui fazer uma live sobre o nome. Eu vou só falar um versículo. Não preciso falar mais do que um. Para você entender que o mais importante é a obediência. Aleluia. Você já imaginou uma pessoa que nem entrou no céu, ela chega aqui e diz assim, vocês estão indo tudo para o inferno. Você já imaginou a loucura dessa? Então veja só. Entretanto, o inimigo, veja assim quando o trigo botou, formou espiga e o joio apareceu. E os servos do dono da plantação foram até lhe perguntar, Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Então de onde veio o joio? Ele lhes respondeu, o inimigo fez isso. Então os servos lhe perguntaram, Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? E ao que ele respondeu, não. Pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Quando o joio e o trigo nascem, são muito igual, muito parecido, do mesmo nível. Quando uma pessoa recebe Jesus, nós vamos fazer uma oração aqui no final para receber Jesus. Quando você terminar de receber Jesus, você não tem diferença nenhuma do que você era antes de receber Jesus. O que eu quero dizer com isso? Você não tem diferença. Você é um mundano, mas recebeu Jesus e agora deixou de ser mundano. Mas no teu entendimento você continua sendo mundano. Eu quero melhorar. O que eu preciso fazer? Você vai... Aí sim. Isso chama-se alimentação e crescimento. Porque de acordo com o que você se alimenta, você cresce. Isso é no mundo espiritual. Quando você se alimenta da justiça, você se alimenta da palavra reta, da verdade, então você começa a virar a justiça, a verdade, a palavra certa. Você começa a andar, você começa a caminhar na palavra. Você começa a crescer. Mas quando você recebe Jesus, não tem diferença entre a pessoa do mundo. É isso que aconteceu com eles aqui. O joio e o trigo, quando começou a nascer, não tem como. Não dá para raciocinar, não dá para discernir. Nem os anjos poderiam discernir aquilo. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, nós estamos vendo que um outro evangelho entrou.
Um outro evangelho entrou no horário da meia-noite. Uma nova semente, um novo Espírito, um novo Jesus. E como que eu sei que um novo Jesus entrou em cena? Você pode me provar, pastor, que um novo Jesus entrou em cena? Posso te provar, pastor? Você pode provar isso para mim? Vamos ver. Vamos ver. E ainda vou dizer mais para você. Esse novo Jesus, esse novo Espírito, faz milagre. E agora eu vou te perguntar. Esses milagres, era no poder de quem que eles estavam fazendo? Vamos ver. Mateus 7. Mateus 7. Verso 22 e 23. Diz assim: muito me dirão naquele dia. Esse dia é praticamente agora. Presta bem atenção. Nós já chegamos na hora do juízo. Não tem meio termo. Não duvide. Não questione. Não cometa a loucura de fazer as mesmas coisas que os genros de Ló fizeram. De rir, avacalhar. Não, eu vou continuar a minha vida do mesmo jeito. Não cometa essa loucura. Não cometa essa loucura. Não deixa que as coisas, os ídolos que você gerou em volta de você, aquele campo em tua volta, te prenda nisso. Aquele campo de idolatria, filho, marido, esposa, mulher, criança, emprego, seja lá o que for. Não deixa que essa loucura te prenda. Ele diz, se você não renunciar a tudo, pai, mãe, filho, amor, por amor de mim. Não. Ou melhor, se você não renunciar aquilo que tu mais ama, ou melhor, a sua própria vida, por amor de mim. Você não pode ser meu discípulo. Não pode. Eu vou repetir, não pode. Aleluia. Então ele diz, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em teu nome? Tem. Em teu nome não expulsamos demônios? Expulsou. Eu estou falando, não foi o Senhor que falou. Em teu nome não realizamos muitos milagres. Mas quando eles falaram isso aqui, ele já estava do lado de fora e a porta já estava fechada, ele batendo. Será que o Senhor errou? Será que o Senhor deixou os homens de Deus lá fora e botou alguém que não era, sendo que há um número X? Será que entrou alguém disfarçado? E os verdadeiros ficaram de fora? Será que Deus erra? Então vamos ver o que ele declara. A voz do próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Aquele que os endemoniados, o diabo reconheceu. E você não reconhece. Aqueles que sabem que tem um juízo aguardado para ele. E você não acredita que está debaixo da maldição e que vai entrar no mesmo juízo. Então veja só o que ele diz. Então lhe declararei, nunca os conheci. Como assim? Como que ele pode dizer, eu nunca os conheci? Essa é uma palavra chocante, meu amigo. Chocante. Isso significa, para você que é um pastor, que geralmente, presta só atenção, quando ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele já está falando que tu é crente. Captou? Mas quando tu expulsa demônio, quando tu profetiza, o que mais? Quando tu profetiza, tu expulsa demônio, faz milagres, aí tu é um alto nível da igreja. Tu é um alto nível da igreja. Então ele está falando, eu lhes declararei, nunca vos conheci.
Como que pode? Pense comigo. Você acha que você não vai dizer, não vai achar que esse Jesus que está falando, nunca vos conheci, talvez ele que não seja o verdadeiro? Você não vai pensar isso? Não, eu acho que tem alguma coisa errada. Como que o Senhor nunca me conheceu? Será que você é o Senhor Jesus mesmo? Então o Senhor Jesus está falando para ti agora, para ti, porque esses que estão aqui são os de hoje, porque a porta, povo abençoado, vai se fechar em qualquer momento aqui, em qualquer momento. Há 20 anos o anúncio da vinda do Messias está sendo gritado na terra, há 20 anos. Então a porta vai se fechar a qualquer momento. Aleluia. A porta vai se fechar. E é impactante que você agora está sabendo que há um outro Jesus. Tem dois. Tem o bonzinho, que você ama ele. Ah, que Jesus maravilhoso. Aquele que arranca aquelas lágrimazinhas emocionais no seu, com aquelas técnicas teológicas que vai lá na tua loucura dentro de ti e faz tu chorar. Aí tu diz assim, hoje Deus me deu uma lavada boa por dentro. E tu continua a mesma pessoa. Não muda. Não muda. Não muda nada. Cadê o temor de Deus? Lembra? Escuta bem o que eu tô falando. Lembra que as que entram é as que são sábias. As que são sábias são as que temem. Você não tá brincando com o homem. Você não tá brincando com o exército brasileiro. Você não tá brincando com a Polícia Federal, com a Polícia Civil. Você não tá brincando com o presídio. Você não tá indo ser torturado pelos mais especialistas da polícia que faz tortura em bandidos de alto nível. Não! Não, 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 não. É Deus. Aquele que era bonzinho. É Ele que vai te arrebentar. Tema a Deus. Você acha mesmo que você pode enganar, engalobar, enrolar Deus? Deu na loucura? Na mente, no coração? Onde foi que deu na tua loucura? Você acha que pode fazer isso? Então ele vai dizer assim: olha só, eu quero que você capita essa mensagem, porque você já copiou que o Cristo, o Espírito e o Evangelho que está sendo pregado hoje são três, são falsos. Então capita mais essa. Ele diz assim: afastai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade. Não é possível. Não é possível que um praticador de iniquidade, um praticador do mal, um praticador de perversão, vai expulsar um demônio? Será que vocês estavam se enganando, enrolando o povo com mentira? Com essas falsas curas, esses falsos milagres? Então os filhos do diabo estão em alto nível na igreja. Em alto nível, no horário da meia-noite. E você quer conhecer quem é um filho do diabo ou não? Manda ele se ajoelhar. Fala, ajoelha. Talvez muitos que foram enganados façam isso. Mas os filhos do diabo genuíno, que tem os que são os que estão levados pelo engano, mas tem o genuíno. Manda ele ajoelhar. Ajoelha. Pega o microfone e fala assim: repita essa oração comigo.
Fala assim para ele. Repita essa oração comigo diante da igreja. Pega o microfone, leva a boca dele e fala assim. Repita. Diga, poderoso Senhor Jesus. Hoje eu faço uma confissão de todos os meus pecados. E manda ele confessar os pecados dele diante do Senhor. Eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, meu magnífico Deus, meu poderoso, meu santo, meu justo, meu mestre, meu pai, meu comandante, meu ajudador, meu protetor. E hoje eu abandono o pecado e vou te seguir. Eu duvido se tem um filho do diabo genuíno que faz essa oração. Eles não confessam, não. Eles não fazem isso aqui, ó. Que o diabo fez, que os demônios fez com os anjos. Eles não fazem isso aqui, que esses demônios aqui fizeram. Eles falaram, ei, tu, filho de Deus. Ah, então ele é o filho de Deus. Tu veio nos atormentar antes do tempo? Eles não confessam a ele não como seu Senhor, seu Salvador. Eu me arrependo, eu quero botar os meus pecados sobre o seu sacrifício. Por favor, ajude-me a me libertar desses pecados. Eles não fazem isso. Porque o outro espírito não deixa. O outro Jesus, o falso, não deixa. Aquele que é o verdadeiro adorador. E eles entraram na igreja em alto nível. Aleluia. Então, povo abençoado. Ele diz, vós que praticais a iniquidade, afastai-vos de mim. Povo abençoado, procura saber o que é iniquidade. Iniquidade é carne, é carne. É as ações malignas da carne. Mas por que iniquidade e ações malignas da carne? Porque essa é uma geração que vive na carne. Essa é uma geração que ela vive nos deleites. É uma geração que tem de tudo e nada precisa. É uma geração que come bem, dorme bem. É uma geração que a oração não passa do telhado. Vive na carne, arrogante, prepotente, cheio do eu, cheio do orgulho. Então você vai descobrir que ele diz que é para se afastar aqueles que vivem na carne. Afasta de mim. Aleluia. Glória a Deus. Então é aqui onde você tem que saber onde você está. Você precisa sair debaixo da maldição. O juízo está vindo. E então ele vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos. Malditos. Aleluia. Povo abençoado. Que loucura. Então, olha só o contraste. O evangelho de Cristo genuíno chega no horário da meia-noite, o evangelho eterno que é anunciado por anjo de Apocalipse, que nós ainda vamos falar. Vamos ler vamos ver Apocalipse, capítulo 14. Vamos ver. Apocalipse 14. E aí vocês veem, lá vem os teólogos, os especialistas em Bíblia, aqueles que estão de queda em alto nível. Lá vem eles. Ah, mas isso aí está lá dentro da tribulação. Tem paciência. Eu já falo assim meio armado, porque eu tô cansado de combater com esse povo. Tô cansado. Combater não, eu não perco meu tempo, povo abençoado. Você não pode perder o seu tempo e deixar com que atrapalhe a sua cabeça. Você tem que ouvir uma única voz. Se você desfocar para ouvir a voz da meia-noite e ouvir outra voz lá fora, vai causar confusão, contenda. E a confusão não provém da fé. A fé é o firme fundamento. Então nós estamos ouvindo uma voz que não nos deixa confuso. Aleluia. Preste bem atenção nisso. Apocalipse, capítulo 6. Diz assim, e observei um outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, toda a nação, tribo e língua.
Por quê? A pergunta é, por que que o Senhor está trazendo o evangelho eterno agora? Por quê? Porque não tem o evangelho aqui. O evangelho eterno, o evangelho de Jesus Cristo, povo abençoado, não tem. É da cruz e do sangue. Arrependimento, santidade e justiça. Esse é o acordo de paz que o mensageiro trouxe. Ele disse, olha, o acordo de paz que aquele que me enviou, que ele vem para destruir, para que você tenha paz com ele, é você se submeter ao evangelho da cruz e do sangue. É arrependimento, santidade e justiça. Esse é o acordo de paz. Esse é o acordo de paz. Se você assinar esse acordo com o Senhor, então ele não vai te destruir. Ele não vai te destruir. Mas todos nós sabemos, povo abençoado, que em todo final de dispensação hoje houve uma conturbação muito grande. Mas ele não conturbou Sodoma e Gomorra antes de tirar Ló, que era justo e santo, reto, perfeito. Ele tirou Noé e rebentou com o resto. Ele quer fazer do mesmo jeito contigo. Ele diz, sai debaixo da maldição, sai debaixo desse evangelho maldito, sai debaixo da semente de Satanás, para de ouvir outra voz, outras vozes. Foi isso que aconteceu no Éden, quando Eva deu ouvido a outra voz. É o que está acontecendo com a igreja hoje. Ela está ouvindo a outras vozes. Naquele tempo lá no Éden, ela só não podia dar ouvido para uma voz, aquela árvore lá. Para as outras tudo ela podia ouvir, se alimentar muito bem dos outros frutos. Mas daquela árvore lá, não. Aqui eu digo para vocês, é o contrário. Aqui você não pode se alimentar de nada mais nessa terra, a não ser o mensageiro da meia-noite, a voz de Deus. Somente essa voz. E ele disse, o meu povo ouve a minha voz. Eu chamo e eles vêm. Quer dizer, ele disse assim, eu vou te provar na Bíblia, ele falou assim, eu vou te provar na Bíblia que é eu mesmo, Deus, estou falando. Ele falou, eu vou te provar na Bíblia. Ele falou, não, eu vou tirar um combate contigo de Bíblia. Deus falou, se Deus for tirar um combate com qualquer teólogo hoje da Terra, o teólogo ganha. Porque ele sabe mais do que Deus. Eles ganham. É por isso que nós não perdemos nosso tempo com o negócio de discussão de Bíblia. O seguinte aqui, o evangelho é esse. Arrependa-se, sai do pecado e ponto final. Esse é o evangelho. Fora daqui, não há outro. Não tem discussão, não tem meio termo, não tem nada. É cada um tomar vergonha na cara. Essa palavra até desapareceu do rol desse povo de hoje. Vergonha na cara. Nem existe mais. Você sabe o que é vergonha? Porque você se tornou insensível, o espírito saiu. Você se tornou insensível, você não sente mais. Você comete e pratica os mesmos pecados que praticava antigamente, só que antigamente você tampava teu decote, botava uma saia mais ou menos no joelho, já era empurrando para baixo, com vergonha. E quando alguém falava, era uma repreensão em alto nível. Mas hoje, perdeu a sensibilidade. O espírito saiu. A igreja perdeu a sensibilidade. A igreja não tem mais vergonha. Quer dizer, a igreja perdeu o temor de Deus. Aleluia. Então, povo abençoado, veja só, ele tá portando o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra. Veja só, olha só bem o que eu vou falar para você. Você diz assim, é falso profeta. Cuidado. Primeiro eu vou logo dizer uma coisa muito importante para cada um que ouvir essa live. Bem que eu desejava que fosse o Brasil inteiro que ouvisse só isso que eu vou falar aqui. Quando você blasfemar contra um profeta de Deus,
Você entrou no inferno para toda a eternidade. É a mesma coisa de você botar o selo de Satanás lá na tribulação. Não tem volta. Não tem volta. Então pensa 10 vezes. Para de ficar cometendo loucura de estar falando as coisas sem saber. Se tu estava na ignorância e um dia falou, arrependa-se que agora você não está mais. Não cometa essa loucura. Não trivializa, não brinca, não brinca, não brinca, não brinque. Não brinque com isso. Aleluia. Então veja só. Ele portava o evangelho para anunciar a toda nação, tribo e língua. Esse evangelho eterno está sendo anunciado aqui agora diante de vocês. Não que eu seja alguma coisa, eu não sou nada, povo abençoado. Eu só estou copiando o mensageiro de Deus. Eu só estou pegando dele e trazendo aqui para nós. Eu só estou trazendo o alerta dele. E ando longe de me aproximar do que é a perfeição. Eu estou só transmitindo, povo abençoado. Todos nós somos carteiros, só leva a mensagem. Nem sei se estou levando a mensagem fielmente como ela deve ser entregue. Aleluia. Mas eu pedi muito o Espírito Santo antes de entrar nessa live para me ajudar. Então, povo abençoado, não há um evangelho aqui agora. Não há só aquele evangelho maligno na hora que a igreja dormiu, que o diabo foi lá e plantou a semente. A semente é um evangelho. Só que é de Satanás. Então precisou, porque esse evangelho contaminou toda a igreja. Toda. Precisou o Senhor entrar em alto nível. Ele mandou um especialista da eternidade. Deus nunca foi num lugar para não resolver o problema. E outra coisa, eu quero que vocês entendam muito bem disso. Porque muitas das pessoas falam assim, não, eu estou na igreja e acho que eu vou ser salvo. Não imagine isso, não imagine isso. A igreja que você está apagada do céu. Entre numa igreja viva. A igreja viva é a que está trombeteando no horário da meia-noite. Muitos vão dizer assim, mais uma igreja que diz que só ela que salva. É uma como é que fala o nome? Seita. O povo diz isso, é uma seita. Só que eu quero dizer para vocês que vão sair anunciando isso. O juízo de vocês está sendo aumentado em alto nível. Porque se você está ouvindo a mensagem agora e você diz isso, primeiro, você está falando isso contra a palavra. Você diz isso e você faz com que as pessoas que são as ovelhas do Senhor são desviadas. Presta bem atenção. Uma ovelhinha que ele pagou com um preço altíssimo. Você pega ela e sufoca e mata ela e joga lá fora. Lança no inferno. Presta bem atenção. Você acha que quando ele vir para olhar no teu olho, o que tu acha que ele vai fazer? Olha, povo abençoado, eu nunca fui pastor lá fora. Deus me levantou pastor aqui. Mas qualquer um de vocês poderia estar aqui no meu lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se tem alguém em cima da terra que vai entrar no inferno e pegar o maior juízo da história, não é Hitler, não. É o pastor. É o pastor. Então, pastor, cuidado. Você está mexendo com as coisas de Deus. Cuidado. Cuidado. Você que gosta de galhofar, gosta de dar um pitaco, você que não tem temor de Deus, você que fala o que quiser, você acha que tem livre-arbítrio, você acha que pode arrogar e falar o que quiser. Você acha tudo. Eu sou dono de mim, eu tenho meus direitos. Pela Constituição eu posso isso, eu posso aquilo. Eu falo, eu tenho um livre-arbítrio. Então, ninguém está discordando disso. Ninguém está discordando disso. Você pode fazer o que você quiser. Cuidado. O tempo acabou.
O tempo acabou. O juízo de Deus está vindo. O evangelho eterno está sendo anunciado para nós aqui agora. Porque veja só, a tribulação vai começar daqui a alguns segundos, uns dias aqui na frente. A grande tribulação. Mas a queda da igreja já aconteceu antes da grande tribulação. Porque ele disse que haveria uma apostasia no final. E ele disse, quando o Filho do Homem vier na terra, será que haverá fé? Quer dizer, o que é que o Filho do Homem vem fazer na terra? Não tem fé. Ele teve que enviar alguém para vir na frente. Isso todo mundo sabe. Nós vamos falar desses versículos mais outro dia, outra hora. Né? Que Deus enviou um mensageiro em todas as épocas, em todas as dispensações. E no final dos tempos não seria diferente. Ele enviou Moisés. Enviou um mensageiro para Noé. Aí você diz assim, onde é que está escrito isso, pastor? Ele diz que Noé foi divinamente. Porque, como é que você acha que Noé construiu uma arca? Quem foi o arquiteto, o artesão? Quem ajudou ele a construir? Quem mediu? Quem deu as medidas? Quem disse qual é a madeira que ele tem que pegar? Quem que fechou a arca por fora? Porque quando bateram lá e falaram assim, abre, abre, por favor, abre. Então ele vai lá para querer abrir, porque o homem tem um coração mole. Mas Deus, que gritou a vida inteira e falou, se passar daqui, se passar desse dia aqui, você não tiver se arrependido, eu vou fechar a porta. Ele está falando isso para nós agora. Então passou do dia, ele foi lá e lacrou por fora. Ninguém entra mais. E aí? É a hora de você começar a falar, Deus é bom todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Aí outros dizem assim, as misericórdias de Deus são infinitas. Mas tu não é não. Tu morre. Tu morre. E no dia que tu morrer, se tu não tiver as misericórdias de Deus, tu tá fora. Aí, não, ela é infinita. E tu já pegou ela, colocou dentro do teu coração? Tu tá com a graça de Deus? Vai esperar o quê? O juízo. Né? Aleluia. Então, Mateus 25, 6 diz... 25, 6 não. Mateus... Estava lá em Mateus... Então, nós estamos vendo aqui, povo abençoado, que esse mesmo evangelho que está sendo anunciado aqui, pelo anjo, é o mesmo evangelho que está sendo proclamado em Mateus 25, 6. Qual que é o evangelho? Do anúncio da vinda do Messias, da preparação genuína. Aquela igreja, aquelas 10 virgens. Aquelas 10 virgens vão se levantar e se preparar. Quer dizer, a igreja de hoje, que mesmo que não tenha o Espírito Santo, ela, pelo seu comportamento, demonstra que crê nele. É essa igreja que Deus vai acordar. Essa é a única igreja na terra que para Deus é considerada igreja. Mesmo estando apagada, ele sabe que vai acordar ela. Porque elas já um dia ouviram a voz de Deus. Então, quando ele falar em alto nível, como ele está falando agora, elas vão falar assim, uau, o Senhor voltou. Poderoso. O Senhor está de volta a casa. Então você vai falar assim, eu conheço essa voz, eu sei que é Ele. Não precisa ninguém falar nada para mim, eu sei que é Ele. Eu já ouvi, eu sei quem é Ele. Ele é sério. Ele julga o pecado. Ele vai julgar o pecado. Aleluia. Mateus 25, Mateus 7. Então, povo abençoado, se você não ouvir esse evangelho, se você não se preparar aqui pelo mensageiro que veio para preparar para o caminho, esteja certo. Diz aqui. E ele diz, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu sua casa na areia.
E caiu a chuva, vieram os ventos e sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desabou e grande foi a sua ruína. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, a igreja, está entrando no horário da meia-noite, onde a igreja vai receber um nível de perseguição em alto nível. E vocês já começaram a perceber isso? Isso já começou o zum por aí. Em alto nível, uma perseguição muito profunda. E eu digo para vocês, se você não ouviu essa voz, se você não pegou uma porção boa do Espírito, se você não tem uma porção boa, você não vai suportar. A carne não suporta os ventos da tribulação do horário da meia-noite. Então, a sua casinha vai desmoronar. Então, você vai descobrir que você fez um projeto e não pôde acabar. Então, todo mundo vai olhar para ti e vai zombar de ti. E ele diz, e aí? Por que tu não entrou? Isso pode acontecer comigo. Pessoal, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se nós não levar a sério, isso vai acontecer. Não tem diferença. Eu não sou nada, povo abençoado. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Isso pode acontecer com qualquer uma pessoa. Olha só bem. Nossa arcebispa comandante do ministério no Brasil, ela sempre fez. Ela diz assim, pessoal, Lúcifer, olha de onde Lúcifer caiu. Então, nunca ache que vocês estão firmes. Nunca pense. Nunca nem tente fazer com que a carne... eu estou bem. Sou o que mais trabalha, sou o mais humilde, sou o mais isso. Estou bem. Então, você vai chegar naquele dia, não vai passar na porta, por causa do orgulho. Aleluia. Glória a Deus. Para finalizar, povo abençoado, para finalizar, nós vamos para Mateus 25. Mateus 25, 11 diz, e mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Eu vou fazer uma pergunta e você responde dentro do seu próprio coração. Presta atenção. Se você sabe que o óleo está aqui, se você sabe que o Espírito está de volta a casa, aqui, se você sabe que o Senhor está aqui, se você sabe que o Senhor está falando em alto nível aqui, e Ele quer te dar uma porção poderosa, Ele quer te dar o azeite de reserva para você se encontrar, terminar o caminho, entrar no caminho no horário mais terrível da terra, no horário da meia-noite, para se encontrar com esses lá fora. Depois nós vamos falar desse versículo. Quando ele diz, saiam para lhe encontrar. É lá fora. É lá fora. Então presta atenção. Ele diz assim. Todavia chegaram as imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. E elas foram comprar um azeite lá do mundo. Uau! Povo abençoado, vocês não estão vendo essa igreja de hoje indo comprar um azeite lá do mundo? Vocês não estão vendo isso? Ou melhor, a igreja já está dormindo. O que é mais triste, presta bem atenção, para você, é que você ouviu a voz de Deus. E mesmo assim você foi orgulhoso e foi comprar azeite lá fora. Você foi iluminar com outro azeite, você foi queimar um outro azeite, sai um outro fogo. Não era o azeite que sai um fogo limpinho, um fogo de justiça. Não. Você pegou um outro azeite e voltou e veio bater na porta de Deus. Tem alguém vendendo azeite aí fora? Então, povo abençoado,
Veja só, o que eu quero dizer com isso? Elas bateram na porta e a porta estava fechada. Contudo, o Senhor lhe respondeu: com certeza eu vos afirmo, eu não vos conheço. Povo abençoado, pensa numa igreja que andou perto, ouviu a voz. Veja só, o que aconteceu com ela? Ela saiu junto com a igreja prudente, elas andaram junto, caminharam junto, elas chegaram no horário da meia-noite, elas dormiram junto, elas ouviram o anúncio da vida do Messias, o clamor da meia-noite juntas, elas acordaram junto, elas foram preparar suas candeias juntas. Mas então elas falaram assim: você pode me dar um pouquinho do teu azeite? É uma coisa impactante, povo abençoado, porque o azeite não se divide. Não se divide. Isso é impactante. E elas foram pedir o azeite. Foram pedir o azeite. E elas foram justificadas por isso. E elas disseram: não. Pode ser que não entre ninguém no céu, nem nós nem vocês. Então é melhor vocês ir dar os pulos de vocês. Por que na hora, quando anunciaram para vocês pegar o azeite de reserva, vocês não pegaram? Aqui nós estamos anunciando que o azeite de reserva está à disposição. Aqui, agora, eu tô falando aqui. Eu tô falando. O azeite está à disposição para você entrar. Mas você vai continuar comprando do mundo, ouvindo do mundo, se alimentando do mundo, por causa do orgulho? Não vou para esse ministério, não. Eu tenho meu próprio ministério. Eu tenho minha própria agenda. Como que você sabe que Deus colocou uma agenda, assim como ele colocou em Sodoma e Gomorra, alertando? A agenda é essa, Ló. Qual que é? O juízo tá vindo. Sai todo mundo, pega o beco, sai na carreira. Essa é a agenda. E ele, ó. É a mesma coisa que nós estamos falando. É a mesma coisa. Corre, apressa, anda ligeiro, caminha, não fica sentada. Senta o joelho no chão e se arrepende e diz: Senhor, me ajuda. E começa a tomar decisões. Porque senão, tu vai esbarrar lá embaixo e tu vai saber por que tu entrou lá. No momento em que tu entrar, tu vai saber por quê. Ou melhor, muitos já sabem agora. Então você tem o azeite aqui, o azeite genuíno, a preparação genuína, ouvindo a preparação, ouvindo a voz do mensageiro, que é a voz do próprio Deus. Porque é Deus que fala na boca. Foi ele que falou. E ele mesmo gritará. E ele mesmo, Deus ele próprio, na voz do mensageiro. Nós vamos falar disso mais para frente. Nós temos tempo para isso. Talvez pode ser hoje. Talvez não dê mais tempo. Mas escuta só. Então, a igreja tomou um outro rumo. Povo abençoado, ele veio te acordar, ele veio te despertar. E você sabe disso. Se você um dia teve contato com ele, você ouve essa mensagem, se você ouve a mensagem do poderoso mensageiro de Deus, como é que põe aqui? Deixa eu ver aqui. Você ouve a mensagem desse mensageiro aqui? Rapaz, você treme. Rapaz, eu ouvi esses 2 dias, um pão diário, ele traz pão para nós direto, frequentemente. Por quê? Porque somos tão carnal, que nós precisamos chicote todo dia. E ele trouxe uma, doeu dentro de mim. Essa doeu. Não traz uma para mim não ficar assim desnorteado, caçando. Eu tô nesse ministério há tanto tempo e nunca me acostumo. Você não consegue, não tem como você se acostumar. Você fica em pânico aqui. Você tem que tomar decisões, você tem que correr, você não pode parar. É a tua eternidade que está em jogo.
Depois de 1 trilhão de anos, a eternidade ainda nem começou. Logo tu que não aguenta uma meia horinha de dor de cabeça, tu já tá, corre lá ligeiro na farmácia. Compra um Doril, compra um Dipirona, compra um paracetamol, que eu não tô aguentando com minha cabeça doendo. Será que tu vai aguentar meia hora de tortura do anticristo, dos soldados do inferno aqui na terra? Meia hora! Quanto mais 5 meses, quando ele trancar a morte. Não vai pensar que é o diabo, não. É Deus mesmo te arrebentando. Porque tu está sendo rebelde agora. Aleluia. Então, povo abençoado, nós estamos vendo aqui, para nós finalizar, nós estamos vendo que ele diz assim, eu não vos conheço. Como que Deus dá uma afirmação tão poderosa dela? E elas tiveram contato com o Espírito do Senhor. Elas tiveram o azeite. E ele vai dizer, eu não vos conheço. Como é que pode? E agora você vai entender. Vamos ver o próximo verso. Ele diz assim, portanto, vigie. Uau! Que palavra poderosa. Ele está falando para a tua igreja que está dormindo. Acorda, abre teu olho e mantém regalado, olhando para um lado e para o outro. Olha para um lado e para o outro, para todo lado. E fuja. Fuja do que está vindo aí, porque agora você está enxergando de longe. Fuja do terror da tribulação. Aleluia. Ele diz, vigie. Vigiar é estar acordado. Ele falou para a igreja imprudente. Isso significa que ela cochilou. Em algum momento ali ela cochilou. E o que é que te faz cochilar? Lembra da mulher de Ló? Ah, uma mulher riquíssima. Olhou para trás. Olhou para o mundo. Olhou para o emprego. Olhou para os bons salários, os belíssimos vestidos, para o conforto da cama, o ar-condicionado, o churrasco do final de semana, as amizades, as boas amizades da igreja. Você não quis se separar da igreja caída, continuou lá. Olhou para as boas amizades, para o bom relacionamento, para o teu negócio e dormiu. Quando ele diz, larga tudo e me segue, é tudo. Ele não está dizendo que você tem que pegar e chutar, jogar no lixo, não. Ele está dizendo, tira teu coração daí. Porque quando eu vim, eu vou julgar as intenções do coração. Cuidado com a raiz de toda espécie de mal. Cuidado. Ei, pastor, cuidado. Cuidado com ela. Porque ela, é por causa dela que a igreja hoje está caída. Cuidado, pastor. Cuidado, pastor. Se o senhor está ouvindo essa mensagem, ainda há tempo para o senhor se arrepender. Cuidado. Cuidado, pastor. Cuidado, Tocantins. Cuidado, Tocantins, Araguaína. Cuidado. Cuidado. Deus nos colocou aqui, não foi para poder trombetear, dizer para vocês, o Senhor vai dar uma chave, um carro. Foi por causa dessa nojeira, não. Por causa desse lixo, não. Essas coisas que a igreja de hoje tanto ama. A igreja hoje se tornou inimiga de Deus. Quem é que está pregando o evangelho no púlpito? No púlpito do Senhor. Onde não há reverência. Onde não há temor de Deus. Cuidado, pastor. Não é brincadeira. Essa não é uma mensagem de igreja. Não é uma mensagem de um teólogo. Eu não estudei teologia. Isso não é uma mensagem simples. Nós estamos falando da vinda do Messias. Nós estamos falando do juízo de Deus. Nós estamos anunciando que o juízo de Deus chegou na terra. Ele já iniciou. Veja pela guerra na Ucrânia. O mensageiro de Deus trouxe aquela guerra. E aquela guerra vai se espalhar para toda a Europa. Inclusive
para a América do Norte. Aquilo ali vai se espalhar para o mundo inteiro. Países vão desaparecer do mapa. O mensageiro de Deus já viu. Outro vídeo nós vamos falar sobre isso. Esse é um alerta tremendo. Enquanto isso, a igreja aqui está vendo de longe os acontecimentos. E fazendo o quê? Implorando o Senhor. Se apartando do erro. Se arrependendo. Fugindo. Temendo. Saindo das coisinhas pequenas que pode te tirar da eternidade. Igreja de hoje. Por que há tanta divisão? Se o Senhor é um só. Em que espírito você está? Você não está percebendo, não? Que esse é o espírito da confusão? Mas olha, veja só. O arrependimento entrou em cena. O evangelho da cruz do sangue entrou em cena. A purificação está aqui. Se você se arrepender, o sangue vem e te purifica. Se você se quebrar diante de Deus, Ele te purifica. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Mas não cometa a loucura de ter Ele como seu inimigo. Não cometa. Aleluia. Então, povo abençoado, nós vamos encerrar. Já passou bastante tempo. Eu ia fazer uma live bem pequena, mas chegou ao fim. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, no poderoso nome de Jesus. E todos aqueles que ouviram essa mensagem que desejam receber o Senhor Jesus, repita essa oração comigo. Diga: poderoso Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua mensagem. Hoje eu compreendi a situação em que a igreja se encontra hoje. Hoje eu estou sabendo que há outro evangelho. Hoje eu estou sabendo que existe outro Jesus. Hoje eu estou sabendo que existe outro Espírito. E hoje eu estou vendo que é esse que o Espírito e que o mundo mais aceita. Que ao contrário, aquilo que eu via antigamente. Aquilo que eu conhecia do Evangelho do Senhor na Bíblia. Então, Senhor, hoje eu volto a fazer os laços santos com o Senhor. Hoje eu quero lhe receber como meu Senhor. Eu imploro que o Senhor me aceite. Como meu Senhor, eu quero lhe receber. E meu Salvador. E eu te imploro, meu Senhor Jesus, por favor, pela tua grande misericórdia, pelo teu amor que o Senhor veio pela cruz que o amor que o Senhor deu ao mundo, por nos trazer a vida, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Por favor, Senhor, escreva meu nome. E eu te imploro mais uma coisa. Envie o teu Santo Espírito para ele me conduzir até a porta para que eu possa entrar. Senhor, por favor, mais uma coisa eu te imploro. Não deixe que eu desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixe que as ilusões desse tempo presente possam me seduzir. Não deixe que a máquina e a antiga máquina, a velha e a antiga serpente possa me seduzir. Envie o teu Santo Espírito para me cegar para esse mundo e olhar para o céu. E aguardar ansiosamente e ir correndo em alto nível na preparação para a vinda do Messias. Por favor, Senhor, envia o teu Santo Espírito para me manter neste caminho, no caminho de santidade, no caminho de justiça, no caminho do arrependimento. E hoje eu te recebi e eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você disse essa oração, povo abençoado, para as pessoas que estão aqui no Tocantins, eu vou deixar o meu número de telefone. Porque o Senhor me colocou como responsável pelo Tocantins inteiro. Mas você que está aí do outro lado, que é um pastor, que é um evangelista, você pode entrar nessa responsabilidade com a gente. Você está ouvindo a voz do Senhor agora. Você pode entrar e ser uma pessoa responsável para anunciar a vinda do Messias na tua cidade, na tua igreja, no teu bairro. Então aqui no Tocantins, em Araguaína, nós estamos aqui no setor Tiúba, na rua Félix Filho, na quadra 13, lote 6. O meu número de telefone é 63991079074. Por favor, pastores, vamos quebrar, vamos tirar o orgulho de lado. Não deixe que os ídolos te atrapalhem. Não cometa essa loucura. Quando você entrar na tribulação, você vai ver que Deus vai destruir todos eles. E, consequentemente, no inferno, você vai ver
que lá não tem mais ídolo. Não. Lá não tem emprego, lá não tem igreja, lá não tem púlpito, lá não tem Bíblia, lá não tem filho, não tem esposa, só fogo. Então vamos nos preparar. Lute para salvar sua família. O justo Ló salvou a família dele. Noé, o justo Noé salvou a família dele. Então lute. Quando você é justo, você tem diante do Senhor, o Senhor te dá regalia, assim como ele deu para Ló, que ele falou: eu não vou destruir essa cidade por causa de você. Uma cidade pecadora que ele ia destruir. Mas ele não vou destruir ela só por causa de você. Você acha que ele vai destruir a sua família se você andar em justiça? Por causa de você? Ele não vai destruir a sua família. Ele falou de uma cidade. Aleluia. Então, povo abençoado, vamos correr na justiça por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Então, o telefone, vou repetir mais uma vez, 63 99107 9074. Glória a Deus, eu estou em Araguaína, mas se os amados irmãos estiverem em outras cidades aqui do Tocantins, amados, eu não tenho condição de ir, eu vou ser muito sincero para vocês. Só me ligue, nós conversamos, nós faz, como é que chama? O Google Meet, nós conversa olhando um para o outro, nós faz ligação de vídeo, nós conversa. Nós temos que despertar esse estado. Nós temos que despertar esse país. O despertamento para toda a terra vai partir do Brasil. Do Brasil. Apesar de que o avivamento está acontecendo lá no Quênia, mas o mensageiro de Deus afirmou: é dessa terra aqui que vai sair o avivamento para todo mundo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos que vamos, povo abençoado. Não vamos ficar para trás. Não vamos cometer a mesma loucura que a mulher de Ló. Ficar olhando para o materialismo. Ficar olhando para o mundo. Ficar olhando para os confortos, por entretenimento. Sai fora disso. Sai fora disso. Como é que você sabe que você está na beira do precipício e você vai... eu acho tão bom isso ou aquilo. Sai fora, povo abençoado. A mensagem agora é a preparação para a vinda do Messias em alto nível. É tolerância zero ao pecado e santidade absoluta. Esse é o nível para entrar no arrebatamento. Aleluia. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Shalom.